Então agora eu vou criar uma estrutura de decisão aqui, né? Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui dentro e vou fazer a seguinte configuração. Switch, eu vou pressionar aqui para ele preencher a estrutura, ó. Ele cria para mim um exemplinho de como que é a estrutura do switch. Ou se você quiser escrever, você vai lá, escreve switch, aí põe aqui a validação que a gente quer, que é o event.code. Eu quero verificar o evento.code. Abro aqui as minhas chaves e faço case. Coloco aqui, na verdade é case sem dois pontos, tá? Arrow left. Se for arrow left, eu vou tomar uma decisão e dou um break aqui, tá? Se for arrow right, outra decisão. Arrow down, outra decisão. Arrow up, outra decisão. E sempre temos aqui também o default aqui, break, tá? Dois pontos, break. Beleza. Então, que decisão que eu vou tomar aqui quando o nosso usuário pressionar o lado esquerdo? Eu vou começar sem muitas validações, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu hash, que eu já selecionei lá em cima, ó, esse hash aqui, e vou falar aqui o style.right dele. Opa, na verdade o hash.src, que vai ser a propriedade dele, vai ter uma nova imagem, né, que é lá dentro de assets. Deixa eu ver o nome da imagem, que vai ser, quando ele pressionar para o lado esquerdo, vai ser left.png. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que aqui vai ser, quando for por direito, vai ser direito. Para baixo vai ser front, deixa eu pensar, isso. E para cima vai ser back. E agora a gente já pode testar isso aqui. Vamos lá, botão F5. Vou pressionar a setinha para o lado esquerdo. Olha só, ele virou. Para o lado direito ele virou. Para baixo ele também virou. E para cima ele também virou. Então o hashzinho já está virando na nossa tela aí. Porém, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa começar a movimentar o hash. Só tem um pequeno problema. Eu vou precisar pegar a posição atual dele da direita e a posição atual dele para cima. Por quê? Porque ele não vai poder extrapolar aqui, né? A gente não pode deixar ele extrapolar esse tamanho ali para ele não estourar a nossa tela, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar duas funções para pegar essas posições, que elas vão ser reaproveitadas em todas as outras áreas ali. Então eu vou criar aqui em cima uma function chamada getRightPosition. E aqui uma function getTopPosition. Ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou retornar a posição atual, tá? Mas antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um console.log no meu hash.style.write, tá? E também vou fazer a mesma coisa aqui no meu top. Só que aqui em vez de ser write vai ser top. Então eu vou chamar essas duas funções aqui. Quando chamar o rel left, né? E o top, só para a gente enxergar. Quando eu pressionar a setinha esquerda, ele vai chamar essas duas funções, que vai me apresentar um console log. Então vamos lá. Opa, tá dando vazio, né? Exatamente. A primeira vez ele vai estar vazio. É isso aí. Só que acontece, a partir do momento que eu selecionar e colocar mais uma... falar que ele vai ter uma posição, na próxima vez que eu pressionar a minha tecla, ele vai ter um valor lá dentro e eu vou poder consultar. Então, como eu não tenho nenhum valor ainda, o que eu vou fazer? Só para a gente simular, eu vou falar que o hash.style.right, que é a propriedade de estilo do hash, vai receber aqui, sei lá, 8px. Tá? Vamos testar. E o top, hash.style.top, vai receber 5px. Não faz sentido a gente mexer no top quando aperta para a esquerda, mas vamos só para a gente enxergar as coisas acontecendo, tá? Então agora, ó, a primeira vez ele mostrou uma empty string. Olha só. Eu até vou colocar ele para colocar mais distância, para a gente enxergar que ele moveu o hash, tá?
Então eu estou manipulando de dentro do hash o estilo right e o top. O que é esse right e top? É o que tem aqui dentro do meu styles, ó. Cadê? O hash, ele tem um right de 2px e um top de 0, né? Então quando eu coloco lá hash.style.right e coloco um valor, eu estou manipulando essa distância que ele tem da minha borda. Se eu colocar aqui 20px, salvar, olha o que vai acontecer, o hash fica mais distante. Se eu colocar aqui 200px e salvar, olha só, o meu hash fica mais distante. Então, pelo JavaScript, eu consigo manipular essa distância que ele tem das bordas ali. Então, é por isso que eu vou colocar aqui top 30 e right 30px também, tá? Vamos testar isso aqui agora. Quando eu pressionar para o lado esquerdo, vamos ver o que vai acontecer. Olha só, o hash veio mais para baixo, mais para o lado esquerdo e continua com empty string, porque a primeira vez que ele mostrou não tinha nenhum valor ainda. Agora, se eu pressionar mais uma vez, olha só, ele vai falar que lá tem 30px lá dentro. Então, agora, se eu pressionar novamente, eu posso ir incrementando esse 30px para ele se afastando das bordas, tá? Então, fica bem legal da gente fazer isso aí. Então, vamos começar a mexer nas coisas aqui. Primeiro, lá no meu getRightPosition, a gente vai fazer umas validações, porque a gente não pode devolver px, porque px, se eu devolver lá pro meu código 30px, como é que eu vou falar 30px mais 5? Porque 30px é uma string, então você não consegue incrementar. Então a gente vai devolver somente o número da posição, e o px a gente põe de forma manual lá, tá? Como aqui no getRightPosition ele traz para mim escrito 30px, eu vou fazer uma manipulaçãozinha aqui. Eu vou fazer um return, parse int, vou converter para um inteiro, tá? hash.style.right. Estou pegando aqui nesse momento a posição que tem esse nosso bonequinho na tela, tá? Primeira vez vem vazio e a segunda vez vai vir com conteúdo, tá? Como a primeira vez vem vazio, eu já vou dizer que ele começa com 2, né? Porque assim, mesmo que ele veja que aqui vem uma string vazia, se não tiver nada, ele devolve um 2, aí o cara consegue já ver que tem uma posição nova ali, tá? Eu vou até tirar o 2, só para vocês verem acontecendo isso aqui. Então eu vou fazer um split e vou falar que aonde tem px, eu quero dar um split, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log no meu const position, tá? Vou dar um console.log nesse position, só para a gente enxergar. Position. E aqui eu vou chamar hash.style.right igual a 10px. Opa, 10px. E vou chamar aqui o meu getRightPosition. Só para a gente ver acontecer. Vamos lá. Vou dar um F5, pressionar para o lado esquerdo. Olha só, ele trouxe para mim 10, né? Beleza. Ok. Por quê? Porque aqui a gente deu um split, deixa eu ver. E ele está trazendo para a gente o que a gente pegou de dentro do split, né? Só que se não tiver nenhum valor, ó, olha só o que vai acontecer. Eu vou tentar dar um split, ele vai dar um not a number. Por quê? Porque não tem nenhum valor lá dentro ainda. Como é que eu vou tentar dar um split em algo que não existe ainda? Então, como isso aqui eu preciso ter um número de retorno, eu vou retornar isso aqui direto. Caso não tenha nada, eu falo que vai retornar o 2, tá? Beleza. Já estamos, vamos mexer agora o nosso elemento para o lado esquerdo, né? Só que ainda não vai ser tão simples assim. A gente vai ter que fazer mais validações. Mas vamos lá. Aqui eu vou colocar o hash style right, tá? Em vez de colocar aqui 10px, eu vou colocar um template string, que é a nossa crase, né? Que ele cria uma string que possibilita colocar JavaScript dentro, tá? Note que não é aspas, tá? Não é aspas simples, nem aspas dupla. É crase, que aí a gente chama de template string ou template literals, tá? Então, eu coloquei isso aqui. Quando eu coloco cifrão, abro chaves e fecho chaves, o que ele me traz? Ele traz a possibilidade de eu escrever um código JavaScript. Então eu vou fazer o quê? getRightPosition mais 8, porque eu quero que ele ande de 8 em 8px, e coloco aqui px. Então olha só que loucura. Vamos testar lá agora. Olha só, o nosso hash tá andando. Só tem um pequeno problema. Ele sai de dentro do nosso gramado, né? Então a gente precisa fazer uma validação. A validação que eu fiz, que eu já calculei os tamanhos, é o seguinte. Essa minha imagem, ele não pode se afastar
mais do que 770px do lado direito, que senão ele sai da imagem. Então eu faço a seguinte validação: if, se o meu get right position for menor que 770, eu faço tudo isso aqui, tá? Senão, eu nem entro aqui e não mexo na posição do meu bonequinho. Porque agora, o que vai acontecer? Eu vou poder simplesmente navegar, olha só, mas o meu bonequinho não vai sair de dentro do meu quadrado lá. Vamos ver? Olha só, ele ficou até do lado da posição que ele precisava, tá? Então ele não precisa estourar esse cantinho aqui, ele não pode passar por essas árvores. Então essa conta eu fiz anteriormente. A mesma coisa eu posso fazer para o lado direito, tá? Eu vou copiar esse if aqui, vou colocar aqui, ó. Eu só vou substituir esse src aqui pelo da direita, tá? Só que a posição aqui é ao contrário, né? Se ele for maior do que 2, eu faço isso aqui. Senão, eu não puxo mais para o lado direito, né? Senão ele vai estourar de novo a tela lá. E aqui eu diminuo a distância que ele tem do lado direito. Notem que aqui eu estou aumentando a distância que ele tem do lado direito e aqui eu estou diminuindo a distância que ele tem do lado direito. Então vamos ver. Agora eu vou navegar o bonequinho até aqui e pressiono para voltar. Ele navega o bonequinho até aqui novamente. Então a gente já está fazendo o nosso hash andar de um lado para o outro e agora só falta a gente fazer para cima e para baixo. Para cima e para baixo, a lógica é bem parecida também, tá? Então vamos lá fazer a função getTopPosition. Vou pegar esse cara aqui. Em vez de ser right, eu vou colocar top, tá? E a validaçãozinha aqui no meu arrow up e arrow down vai ser bem parecida também. Eu vou copiar o arrow right e vou colocar aqui. Eu só vou colocar esse src aqui dentro no lugar, tá? E aqui vai ser getTopPosition. E eu já fiz uma conta que ele precisa ser menor que 625px, né? Menor que 625, senão ele vai estourar também lá para cima. E aqui eu coloco getTopPosition mais 8. Mais 8. E aqui, em vez de ser right, vai ser top. Então, presta atenção bastante nisso aqui, ó. Se você tiver com dúvida, se o sisteminha não funcionar em algum momento, para esse vídeo e valida se você está colocando as informações certinhas, tá? Aqui a gente está manipulando o lado direito, que é para ele se afastar do lado direito. E aqui, nesses dois, vai ser para ele se afastar do topo. Então, ele tem que mexer sempre com o topo, tá? O arrow down eu vou copiar aqui para baixo no nosso arrow up também, tá? Maravilha. E aqui a diferença é que agora a gente vai validar se ele é maior do que 2. Maior do que 2. E aqui vai ser menos 8px, tá? Se tudo deu certo, eu vou conseguir andar para cima e para baixo com o meu bonequinho. Pro lado esquerdo. Pro lado direito. Para baixo. E para cima. Ok? Então está funcionando perfeitamente nossa navegação com o nosso bonequinho e nos próximos vídeos nós vamos fazer aí as validações para ele encontrar os pokémons, para os contadores funcionar, para o som tocar e tudo mais. Então, até lá!